deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações. Tô recebendo aqui, toca aqui. Fala, Sara! Gente, muito obrigada pelo convite. Obrigada mesmo, de verdade. Eu sempre fui muito de bem com a vida, energia positiva, porque eu acho que se eu tiver uma energia ruim, eu atraio coisas ruins, então não quero. Então eu sempre tento fazer o possível pra estar sempre com energia positiva. Mesmo quando eu tô mal, eu faço o possível pra, tipo, virar a chavinha e falar, não, senão eu vou atrair isso. E aí eu volto de novo pra energia positiva. É engraçado, a gente tem um processo grande, assim, né, de até você chegar no programa e você só descobre mesmo que vai entrar no dia que eles vão te confinar. Ninguém avisa nada pra gente, né? Fica aquela coisa mesmo sem saber o que vai acontecer. E eu falava pra minha mãe, eu vou entrar. Esse ano eu vou entrar. Porque foi a 5ª vez que eu me inscrevi. E aí… Na sequência? Não, eu me inscrevi, eu tinha 18 anos, 19, quando eu era bem novinha. Okay. Depois eu morei fora um tempo, aí voltei pro Brasil. Me inscrevi quando eu tinha 23 e 24. E aí eu me inscrevi agora com 29 anos, que foi no ano passado. Tá. Então aí nessa 5ª… Eu me inscrevi tipo assim, era pandemia, aquele negócio. Eu falei, vou tentar, mas é a última vez, sabe assim. Já tinha 5 anos quando eu me inscrevia. E eu falei, vou tentar. Quando mandaram um e-mail, né, que eu tava no processo seletivo, a primeira entrevista eu falei assim pra minha mãe, esse ano é meu, eu tenho certeza que eu vou entrar. E ela falava assim, mas você nunca teve essa certeza antes? Eu falei, pois é, esse ano eu tenho certeza. Os outros anos eu não sentia essa energia, esse ano eu vou entrar, tenho certeza. E aí foi andando as coisas, eu falei, tá vendo, mãe? Vai dar certo. E assim, eu sempre fui muito assim. Quando eu recebi que eu ia pro programa, quando eu fui mesmo pro confinamento, falei, cara, eu vou entrar e eu vou tentar ganhar. Eu não sei se eu vou conseguir, mas eu vou tentar. Porque assim, eu falava, não, eu não vou entrar lá pra poder ser mais um e depois ser esquecida depois daqueles 15 minutos de fama, né, que as pessoas falam. Certo. Então eu sempre fui, não, eu vou fazer história. Porque eu tinha muito medo de passar despercebida. Eu até brincava com o Gil dentro da casa, a gente brincava sobre isso. Que a gente falava, não, passar despercebido aqui não é legal, ainda mais pra gente que já era fã de reality show, né? E aí, acho que eu não passei despercebida. Não passou. A minha mãe, ela é uma policial militar, que me criou sozinha, praticamente. E aí, ela criou, não só eu, mas a minha mãe, ela cuidava da minha avó, que morava com a gente, da mãe dela. E eu tenho uma tia que tem autismo. É um grau baixo de autismo, mas ela tem autismo. Então, minha mãe, ela meio que criou 3 pessoas dentro de casa, não era só eu. Então, minha mãe, ela sempre foi muito guerreira, muito forte. Então, eu via isso da minha mãe e ela tinha… Nossa, minha mãe passava cada perrengue. E mesmo assim, ela… Ó, dá até vontade de chorar quando eu começo a falar. E mesmo assim, é muito ela… bonito. Nossa, mas eu… É Vou bonito. segurar. E mesmo assim, ela não parava, não existia. E eu falava, nossa, tipo, desde criança eu olhava pra minha mãe e falava, meu Deus, eu acho que eu tenho que ser igual a ela. E quando eu via que eu tava ficando mal, minha mãe, ela nunca foi triste. Se você vê minha mãe, o pessoal que conhece minha mãe é alegre, assim, que chega a dar até raiva de tão alegre que ela é o tempo todo. E eu sempre via isso na minha mãe. Então eu queria ser igual a ela. Eu via ela uma puta mulher batalhadora que conseguia fazer tudo. Ela sofreu muito a me criar. Mas eu tive tudo. Nunca faltou nada pra mim. Então, por exemplo, quando eu tava pra me formar na faculdade, eu fiz publicidade e propaganda. E eu lembro que eu ia pra fazer o último semestre. E uma professora minha, que foi até minha conselheira no TCC. E ela falava bem assim pra mim, se você puder ter oportunidade de morar fora do país, vá. Porque vai mudar o seu currículo completamente. Certo. E você já é muito boa aluna, se você for e você voltar, eu tenho certeza que você vai estar muito bem na vida profissional. Eu tinha 17 anos, e aí eu falei, 17, quando eu entrei na faculdade. Depois, isso aí quando aconteceu, eu tinha uns 19, né, quando ela falou isso. E aí ela falou assim, olha, tenta isso. Só que eu não tinha dinheiro pra morar fora, né? Isso aí pra mim era uma coisa assim, eu nunca tinha ido pra fora do Brasil. Nunca tinha saído do Brasil. E aí eu falei pra minha mãe, então, uma professora minha me falou isso. Cara, minha mãe, ela tirou leite de pedra, literalmente. E falou, não, você acha que você quer fazer isso? Que é o seu sonho? Vai te ajudar? Então vamos fazer. Ela me mandou pra fora do país, pela primeira vez quando eu fui, eu tinha 19 anos. Sim. E eu não sabia falar nada de inglês. E naquela época não tinha nenhum Google Translate, assim, pra gente poder pegar o celular e, entendeu? Não tinha essas coisas. Isso há 10 anos atrás, isso não existia. A internet ainda era no computador, não tinha ainda os smartphones como tinha hoje. Tava começando o smartphone. Mas aqui no Brasil ainda não era uma coisa que tinha forte, assim. Internet era uma coisa que não era que nem hoje em dia, esse negócio, esses tantos gigas que tem aí. Então quando eu fui, eu não falava nada de inglês. E minha mãe, ela falou, vamos, vá. E eu assim, né, meu Deus, vai dar certo. E eu, por esse negócio ser muito positiva, eu nunca tive medo. Eu sempre me arrisquei muito. Certo. E eu fui, falei… Você é filha única? Sou filha única. Sou filha de mãe e de pai, sou filha única. Cadê teu pai? Sou filha única daquele jeito assim que tem… Minha mãe queria me mimar, mas eu também não deixava. Tua mãe te criou sem seu pai não tava perto? Não tava. Mas assim, eles sempre estiveram juntos. Meu pai e minha mãe namoraram a vida inteira. Entendi. Eles se casaram tem 5 anos. E a tua mãe deve ter te ensinado muita coisa com relação, por exemplo, a observar cenários, a ser estratégica. Eu quero que você me conte um pouco disso. Assim, tua mãe te ensinou isso, porque ela tem que te mostrar isso, porque senão ela não consegue ter uma performance profissional na polícia, né? Sim.
Onde que você aplicou isso? Você aplicou isso nos negócios, na vida, nos relacionamentos, nos vínculos, na casa, em tudo? Em tudo, em tudo. A minha mãe, eu acho que, eu não sei se é por ela ter esse negócio policial mesmo, uma coisa boba. Quando eu tava começando a sair, né, adolescente, começando a sair, ela falava, presta sempre atenção ao seu redor. Ela puxava a ficha dos moleque? Ixi, menina, até hoje. Ai, cuidado aí, viu, galera, que ela puxa mesmo. Mas puxa. Menina, ela pergunta, e não só ela, eu tenho um melhor amigo, que também é policial, que ele fica já assim, ó, e aí, Sara? O cara já sabe. Ele fica assim, ó, será? Não, minha mãe, ela olha pra alguém, ela já pesca no ar aqui, ó. Se pode ou não pode eu me aproximar daquela pessoa, assim, ó. E aí você usou isso, e sempre usa? Sim, sempre usei, na vida profissional, na vida emocional, sabe? Aí ela falava esse negócio de sair. Cuidar pra não ser assaltada, pra não ser, sabe? Tipo assim, então eu sempre fui uma pessoa que eu sempre tô olhando o meu 360 aqui. Eu posso estar falando contigo. Se aqui, ó, eu tenho uma pessoa que tá ali na porta. Se ela fizer alguma coisa, eu tô entendendo o que ela tá fazendo. E isso é uma coisa que eu aprendi com a minha mãe. E eu fico, ixi, tem que levar pra vida isso, porque isso sempre me ajudou. Primeira coisa, quando você sai, tem muita gente querendo tomar vantagem disso daí. Dá um exemplo. Nossa, o que aparece de amigo, né? Que menino, eu nunca tive aquele tanto de amigo. Eu nunca tive tanto amigo na vida. Amigo. Meu Deus do céu. Tá bom, essa é a primeira, Aparece gente pedindo emprego, aparece amigos que eu nunca tive, gente que eu não falava há 10 anos, brotando do além, querendo forçar aquela amizade. Certo. Aparece de tudo. Legal. Aparece gente assim, quando eu saí, eu tinha pessoas que estavam trabalhando ali, ajudando nas minhas redes sociais, na minha vida aqui, na minha imagem aqui fora. E aí, eu tive que analisar todo mundo, eu tive que sair e falei, e agora? O que vai acontecer? E eu acho que isso sempre me ajudou muito, porque eu sou muito observadora. Tá. Até que eu falo pro pessoal da minha equipe, eu não preciso ter ninguém que tenha experiência no que tá fazendo. Só que eu preciso de pessoas que queiram fazer, que tenham garra pra querer fazer. Tá. Porque eu acho que experiência você ensina. Você ensina, você não tem, quando você vai ter seu primeiro emprego, você não tem experiência, mas você quer tanto fazer aquilo que você aprende. Tá. Então eu peguei pessoas, eu olhei as pessoas que estavam ali, todo mundo que tava ao redor, quem queria entrar, sabe assim, tudo que tava acontecendo. E bom, vamos lá, o que eu acho que vale a pena ou não? Apareceu gente que tinha muita experiência, que quando você começa a olhar, opa, mas é uma experiência que a pessoa querendo mais crescer em cima de mim do que, de fato, ajudar. É só colocar um nome ali que tá trabalhando junto, alguma coisa do tipo. Então acho que tudo isso eu coloquei na balança, fui olhar. Conseguiu perceber? Sim, a gente consegue perceber. Porque tem... gente, meu Deus do céu. Mas, vou te falar, falei com várias pessoas, tive algumas reuniões. Tem gente que não consegue nem fingir, né? Que eu fico assim, menino, mas por que você não finge, pelo menos? Que tá gostando, ou que tá assim... Você saiu, tinha quantas pessoas te esperando, por exemplo, assim, faço parte da sua equipe? Então, eram umas 15 pessoas. Eram 15 pessoas. 15 pessoas. E quando você entrou, tinha quantas? Só tinha 2 amigas. Ninguém profissional da área, assim. Mas como é que foi o processo? Por exemplo, amigas, fiquem aqui e olhem sei lá, meu Instagram. Até então você não sabe que você vai entrar no programa, né? Foi o que eu falei, você descobre só quando você vai ser confinado. Quanto tempo antes? No dia que eles vão te confinar. Tipo hoje. Eles mandam uma mensagem falando que vão fazer uma entrevista contigo e falam, arruma as malas e vamos embora. Que legal. Então, assim, você não sabe de nada. Você não sabe de nada. Tá. Então, assim, só que assim, você imagina que pode ser que dê certo. Então, você deixa mais ou menos preparado ali. Quando faltava um mês, assim, pro programa começar, falei, bom, vai que dá certo. Então, eu falei assim, vou procurar alguém pra poder cuidar das minhas redes sociais, porque... eu não posso ficar assim. Minha mãe não saberia, por exemplo. Minha mãe sabia do processo seletivo, mas minha mãe não sabia. Mas eu quero fazer uma pausa. Isso é animal, que você tá falando pra mim. Sabe por quê? Um mês antes de você entrar, você já se preparou pra entrar. Já. Essa visão estratégica é legal. E assim, eu ainda pensei, será que eu contrato uma agência pra cuidar das minhas coisas? Eu pensei nisso. Sem saber se entrar. Sem saber se eu ia entrar. Tá vendo? Eu pensei assim, será que eu contrato alguém? Eu contrato uma agência? Porque teve o ano anterior que o meu, a gente teve ali exemplos de pessoas que fizeram uma mídia social que, nossa, que bombou muito, que ajudou muito no perfil dentro do programa. Sim. Então eu falei, será que eu contrato uma agência? Aí vou pensar em contratar. Quando eu comecei a conversar com o pessoal, eu não falei que era Big Brother, né? Falei que eu conhecia uma pessoa, que aí, como eu trabalhava com isso, como eu trabalhava já com marketing, com publicidade, eu conheço uma pessoa que talvez entre em um reality show no próximo ano, que é um cliente meu. Aquela coisa, você inventa uma coisa qualquer. E aí o povo já cresce o olho, né? Tipo assim, ó, tá, mas o que é? É Big Brother? Não é Big Brother. É um outro reality show, ele é menor, mas a pessoa deve precisar de ajuda pra poder cuidar das redes sociais dela. E aí eu já fui perguntando o que acontecia. Quando eu comecei a conversar, eu falei, isso não é bom. Essas pessoas vão responder por mim, elas nem me conhecem. Boa. Aí eu falei, elas vão, se eu fizer alguma coisa, se eu falar alguma coisa, como é que elas vão me defender ou elas vão agir sem me conhecer? Elas sabem como eu penso. Perfeito. Falei, não, eu acho que eu tenho que pegar as amigas que mais conversam comigo, que mais sabem como eu ajo, como eu falo. Então o que eu fiz? Eu peguei a minha amiga, que era a
que eu mais conversava. Mas assim, não era da área, né? De Não, marketing. nenhuma das amigas, nenhuma das duas. Uma morou comigo quando eu morava fora do país. Tá. Então ela me conhece, assim, do avesso, que morou comigo. E a outra, ela tinha trabalhado comigo já, em uma outra empresa que eu tinha trabalhado. E ela me conhecia muito bem, era minha melhor amiga. Então, assim, elas duas iam saber falar por mim. Porque, querendo ou não, a rede social é você. Sim. Querendo ou não, Com mesmo certeza. que sejam ADMs, a pessoa tem que saber como você pensa, como você age, como eu falaria em tal situação. A gente fez o meu perfil antes de eu entrar na casa. Falei, olha, gente, se der certo, como que é a Sarah? E quem é a Sarah? Como vocês me enxergam? Pra gente poder entender como é que vocês vão responder. Porque as duas são muito diferentes de mim. Você que está vendo que eu sou expansiva, aquela coisa, as duas são tudo educadinha, aquela coisa assim, ó, entendeu? Então, assim, são completamente diferentes de mim. Falei, tá, mas vocês sabem muito como eu sou. Eu não sou quieta, eu não falo baixo, eu não sou aquela educação em pessoa, eu sou muito expansiva. Tá. Então vocês têm que saber que esse é o meu lado. Eu tenho mania de levar tudo pro lado da brincadeira, eu faço muita piada. Então saibam disso. Qualquer coisa que forem falar na internet, alguma coisa, não responde ninguém, isso é crítica, tá tudo certo. Brinca com isso, porque eu sou assim. Tá. Então tentem, porque eu sei que elas não, elas já levam mais pro lado pessoal. Eu falei, não, gente, leva na brincadeira, porque senão não vai ser muito desgastante. Então elas começaram a fazer esse perfil meu pra poder tentar me ajudar com isso. Só que no programa foi andando, foi tomando uma proporção que a gente não imaginava, porque Não, eu mas achava... aí, beleza. 30 dias antes, você falou isso pra Isso. elas, pum, valendo, entrou. E aí, assim, a gente fez um grupo no WhatsApp, eu e as duas, e minha mãe. Que eu falei assim, mãe, elas não tinham como saber se eu fosse pro Big Brother. Não tinha como saber. É aquela coisa assim, mãe, se eu entrar, avisa no grupo que eu entrei. Porque vai ser do nada, não tem como saber que eu tô entrando no programa. Então eu falei, mãe, se acontecer alguma coisa assim, você coloca lá aqui no grupo que, ó, deu certo, ela foi. Aí eu deixei já a senha com a minha mãe, deixei tudo com a minha mãe, falei, você entrega pra elas. E aí, depois, eu nem sei o que aconteceu, porque aí minha mãe foi lá, conversou com elas. Minha mãe até falou pra ela, brincou, ela falou pra mim que depois, quando eu entrei, a primeira coisa que ela fez foi entrar no grupo lá e mandar um áudio, dizendo que eu tinha entrado. Aham. E aí elas já falou com as minhas amigas. Beleza. E aí eu entrei na casa, beleza? Até então, sabia que tava acontecendo aqui fora, a gente entra realmente, Sarah, sabe. não dá pra saber o que tá acontecendo aqui fora. E eu acho que isso é o mais difícil lá. Tá, a gente vai falar disso aí, né? Aí, assim, a gente não tem como saber, não tem ideia. Entrei no programa. Elas me contando depois, essas minhas amigas, que no decorrer do programa, no começo foi bem tranquilo, tava tudo certo, só que assim, na primeira semana já aconteceu uma coisa lá comigo no programa e teve um boom que já ganhou tipo 1 milhão de seguidores um dia. Isso em uma semana de programa. Aham. E eu achava que eu ia no programa inteiro ganhar 1 milhão de seguidores, né? Aquela coisa assim. Eu achava que ia... Porque a gente comparava com os anos anteriores. Esse ano realmente saiu da curva, assim, o programa. É. E aí elas foram olhar aquilo dali em uma semana. Negócio, 1 milhão de seguidores. E aí elas já começaram, meu Deus. E aí já veio na semana seguinte, tipo, 2 milhões, 3 milhões. E foi muito rápido. Sim. E aí elas se sentiram na necessidade de, peraí, vamos ter que pegar a gente pra poder ajudar. E ainda bem que elas fizeram isso, porque elas não dariam conta. Eu hoje não dou conta. Mas, e olha que eu já trabalhava com isso, já trabalhava com mídia, com marketing. Imagina elas que não tinham... Gente, elas me mandavam foto pra eu editar as fotos delas de Instagram, tá entendendo? Assim, ó. Elas nunca mexeram em rede social. Tudo que elas faziam, elas me mandavam antes pra eu aprovar, fazer pra elas e elas postarem. Hoje eu agradeço deixar dessas duas pessoas, porque elas eram muito responsáveis. Porque poderia ter sido qualquer pessoa aí que vê a oportunidade do dinheiro batendo na porta e opa, já vamos assinando tudo porque, né, Sim. vai ser muito bom pra ela. E não é bem assim que funciona. Tem coisa que não é minha identidade, que não sou eu. Então elas foram muito maduras em relação a isso, assim, sabe? Pensando nesse lado profissional ali. E aí elas contrataram uma galera. Era contrato, era comentário nas redes sociais, era postar, era edição, era, sabe? Muita coisa que elas não sabiam. Redes sociais que elas nunca tinham mexido. Então não era só Instagram, que é uma coisa que elas estavam mais acostumadas. Elas tinham outras redes sociais. Então, assim, é muita coisa que elas tinham que tomar de conta. Por que você quis entrar tanto no Big Brother? Então, agora vamos lá, né? Eu tinha uma carreira aqui, tinha um trabalho. E eu sempre fui muito ambiciosa. E eu gosto disso. Eu acho que eu tenho orgulho de falar que eu sou ambiciosa. Porque eu nunca fui de ficar muito estacionada no mesmo lugar. Eu acho que eu tenho que sempre crescer e eu tenho que sempre melhorar. Tanto eu na minha vida profissional quanto pessoal. E aí, eu tava num trabalho e surgiu uma oportunidade de eu trabalhar fora do país. Eu ia me mudar pra Europa. Tinha já conseguido um trabalho lá. Então, assim, já ia dar um boom na minha carreira. Pedi demissão do meu emprego. Isso, eu pedi demissão era em fevereiro, comecinho de março do ano passado. E aí eu pedi demissão, mas eu fiquei ainda um tempo na empresa pra poder treinar a pessoa nova que fosse entrar, alguma coisa assim. E aí eu conversei com o meu chefe, que eu ia sair e tal. E aí pedi demissão, né? Demissão, tô lá, de repente, bum, pandemia. Ah, gente, e aí o que acontece? Eu ia pra fora do país
fechou tudo. Fechou todas as fronteiras. Eu não podia mais me mudar pra outro país. Então, o emprego que eu tinha fora do país, na Europa, eu já não tinha mais. Porque a empresa que eu ia trabalhar lá era uma empresa de eventos. E eventos foi uma das primeiras coisas que cortou. E aí, eles foram começando a cortar pessoal. E ainda falaram assim pra mim: Sara, tá tranquilo. Aqui, o contrato tá aqui. Vamos adiar o contrato. Eu ia começar em junho ou julho do ano passado. Vamos adiar o contrato. A gente adia pra outubro. Certo. Vamos adiar. Ainda não tinha melhorado as coisas ainda no mundo, né? Sim. E isso é muito louco, assim. Porque realmente eu vi que a minha vida, tipo assim, já tinha pedido demissão. Já não tinha mais meu emprego anterior. E aí tinha a outra oportunidade que eu tinha perdido. E eu falei, e agora? O que eu vou fazer? E aí quer saber? Vou tentar Big Brother de novo. Vai que? Né? Vai que? E aí eu me inscrevi no programa. E foi acontecendo, assim. Na hora que eu tinha perdido o emprego, lá que eu tinha saído do emprego, começou. E assim, meu chefe ainda falou pra mim, Sara, por que você não fica? Começou alguma coisa no mundo que a gente não sabe quando vai terminar. Só que eu muito positiva. Eu, não, vai dar certo. Eu, tipo assim, a empresa não terminou meu contrato. Eu ainda vou pra lá. Sim. E aquela coisa, quando começou aquele negócio de quarentena, todo mundo lembrava, achava que ia ser 40 dias, né? Aquela coisa do brasileiro, assim. 40 dias. A gente tinha aquela ilusão, né? Que ia acabar rápido. E aí, foi acontecendo. E aí eu, gente, vou tentar quebrar o dedo, vai que? E aí eu vi que começou a dar certo. Eu falei, meu Deus, graças a Deus tem uma válvula de escape. E aí, nisso, eu comecei a fazer trabalho de freelancer na minha área. E foi rolando as coisas do Big Brother. E eu falei, cara, vai dar certo. E assim, é tão doido esse negócio do meu positivismo, assim, total, assim, que eu fico naquela coisa, vai dar certo. Que vinha outras propostas de trabalho. E eu assim, não vou pegar nada fixo. Que vai dar certo. Eu vou entrar. E aí, tanto que eu lembro que antes de eu entrar, na semana que eu ia entrar no programa, eu fazia as entrevistas, né? Eu falei, eu também não sou louca, né? Tem que ter um plano B aqui. Sim. Na semana que eu ia entrar, apareceu, acho que assim, o melhor cargo que já tinha aparecido na minha vida, na minha carreira, assim, ó. Me ofereceram um trabalho muito bom, muito bom. E eu, assim, o que eu faço? Será que, assim, eu aceito, que eu não aceito? E eu, quer saber? Eu vou falar que não. Porque vai dar certo. Falta tão pouco, eu sei que vai dar certo. Eu tô sentindo que vai dar certo. Sim. E eu disse que não. E assim, ainda bem que deu certo, porque isso foi uma semana antes do negócio de me chamarem mesmo pra ir pro confinamento. Mas eu fui bem arriscada, porque era um trabalho que eu ia ganhar, pra você ter uma noção, 4 vezes mais do meu último emprego. E aí eu falei, não, eu não vou, eu vou dizer que não, porque eu acho que vai dar certo o programa, gente. Sim. E aí eu nem falei pra minha mãe isso, né? Eu falei assim, eu vou negar naquela assim, na coragem. E aí falei pro pessoal da empresa, o RH, inclusive, eles devem ter me... Depois eles entenderam, eu acho que eu neguei. Porque eu acho que aí eles me viram no programa, devem ter olhado assim, meu Deus, o que aconteceu? Porque eu falei que eu não... Isso já na hora da última etapa ali, eu falei que não, porque tinha aparecido uma outra oportunidade. E aí, eu até por medo do pessoal querer cobrir alguma oferta, alguma coisa, eu falei, não, é porque é uma coisa que já era um sonho meu, não sei o quê. Já falei, enfim. E aí, fui pro Big Brother. Mas é bem nesse negócio aí do positivo, vai dar certo, vai dar diferente. Qual foi o primeiro choque, assim, assim, do tipo, meu Deus, eu não esperava que isso ia acontecer? Primeira coisa, assim. Olha, posso falar uma coisa que me chocou muito? Esse tanto de fã-clube. Gente, eu não imaginei que podia ter tantas pessoas que, assim, que elas se identificam com você, a ponto de, assim, de realmente elas te acompanharem em tudo que você faz. Sim. É real, isso pra mim eu acho que foi o mais... É legal de ver isso. Tipo assim, gente, eles gostam de mim de verdade. Eles gostam de você. Eles gostam mesmo. Te defende, te promove. Exatamente, eles fazem de tudo pra me ajudar. Se eu tiver mal, eles vão lá e querem tentar me colocar bem de novo. Se eles veem que eu tô em algum trabalho, eles querem me ajudar naquele trabalho. Isso é... Gente, eu acho que isso aí é o mais legal, assim. Você vê que tem pessoas que estão do teu lado mesmo. Sim. E aí, eu acho que esse foi o meu maior choque. Eu ver a quantidade de fã-clube que tinha. E eu, dentro do programa, eu jamais imaginei que eu pudesse ter pessoas... A gente... Olha, de verdade, isso sendo bem sincera. De todo mundo que tava lá dentro, a gente até falava isso lá dentro. A gente não imagina que vai ter tanta gente que gosta da gente. A gente imagina que vai ter, sim, algumas pessoas, óbvio. Sim. A gente tá num reality show. A gente imagina isso. Mas a gente não imagina que vai ser tanta gente. E isso é uma coisa que é uma surpresa muito gostosa de ver. É muito bom de ver aquilo. E o tempo passa numa velocidade diferente lá, né? Muito diferente. É mais lento, né? É mais lento. É assim, ó. Nossa, uma semana parecia um mês. E aí, quando vai fazendo 2 semanas, ainda mais no começo do programa, que foi muito pesado, o que aconteceu, foi muito desgastante pra todo mundo. Sim. Parecia que um dia era um mês inteiro. Eu acho que por isso que a gente tinha amizades tão fortes lá dentro. Porque você se identifica com alguém e já começa a ver aquilo e parece que você conhece aquela pessoa a vida inteira. Aham. É muito maluco isso, assim. Eu não tenho como explicar isso pras pessoas. Acho que é só vivendo mesmo. Mas realmente o tempo lá passa muito mais devagar. E o desgaste emocional é muito grande. É muito grande o desgaste emocional. Vale a pena entrar num reality show? Mas aí eu quero que você responda assim, ó. Pra você,
e pra, sei lá, pra uma média geral, assim, se for possível responder desse jeito. Sim. Eu acho que sim. Hoje eu penso, meu Deus, eu fui muito. Não pensei direito, porque é difícil. Não é fácil. Legal. Porque é sério, eu achava que ia ser muito mais fácil. Tá. Então eu acho que se eu for dar um conselho pras outras pessoas, assim, repense tudo. Primeiro, o seu emocional, se você dá conta. Porque é o mais difícil, é você lidar com tudo que acontece lá dentro e o pós também. O emocional é o mais, assim, isso tem que ser trabalhado se você for pensar em entrar no reality show. Tem gente que não dá conta. Tem muita gente que já tem tendências à depressão. Então, assim, é difícil, é muito difícil. Pô, você fica no fio da navalha. Lá dentro. A turma tá te olhando o tempo todo. O tempo todo. Você até esquece das câmeras no determinado Exatamente, momento. Você esquece. mas você não tá se observando o tempo então, todo. só que assim, teve várias vezes lá que dá vontadezinha de você apertar o botão e pedir pra sair. Muitas vezes, porque o emocional não dá conta. Tinha hora que eu chorava lá por coisa que assim, parecia. Eu olhando, se eu estivesse assistindo de casa, eu falava, nossa, menina, olha essa menina fazendo teatro. Porque que é isso? Isso é de mentira esse choro. Eu chorei lá por ciúmes, tipo, por exemplo, eu vou dar um exemplo. Ciúmes do Gil com a Carol. Porque eu falava assim, gente, eu vou perder meu amigo, sabe? Tipo. E é porque ele era meu porto seguro lá dentro. E você chora por causa disso. Você acha que aqui fora eu vou chorar por causa disso, assim, gente? Sim. Só que lá dentro você começa a ficar tão assim, com medo, sabe? Tipo, de perder um amigo, de perder a única pessoa que tá do teu lado. Ou de tá sendo julgado errado pelas suas palavras, pelo que você tá fazendo. E quando alguém te ataca ou fala alguma coisa pra você que você não gosta, aqui fora você pode ir pra sua casa, dormir lá, você tem teu pai, você tem tua mãe. Lá não. Você tem teus amigos, você tem tua vida. Você consegue fugir disso. Lá não. Lá você vai ter que dormir com aquela pessoa, vai ter que acordar com aquela pessoa, você vai ter que conviver com aquelas pessoas que têm uma educação completamente diferente da sua. Eu não sei como é que a emissora de TV faz isso. Eles colocam pessoas completamente diferentes. Sim. Nós éramos 20 pessoas completamente diferentes. Olha, tem que dar até palmas pra eles, porque assim, ó, eles pegam isso, assim, e colocam perfis diferentes que você vai se dar mal com alguém, você vai se dar muito bem com alguém, porque é muita gente diferente, são educações diferentes. E o seu emocional, às vezes, não dá conta disso. Você não tá acostumado com isso. Você vai falando com as pessoas, vai conhecendo as pessoas e... Tá, tem dia que eu queria pedir pra sair, eu queria falar que eu queria ir embora. Mas você não pode falar que você quer ir embora. Porque senão o povo aqui fora realmente vai achar que você quer ir embora. Só que você não quer, você quer ganhar o programa. Só que você não pode expor isso, você não pode verbalizar isso. Porque se você verbaliza isso, o pessoal aqui fora, vamos tirar ela, porque ela quer sair. Tá falando pra sair. Ela tá falando que quer sair. Você não pode nem desabafar isso, que você tá mal lá dentro e que você quer sair. Você não pode fazer isso. Então você tem que segurar. Aí, assim, eu tive momentos... Nossa, eu acho que assim, ó, teve umas 3 vezes que eu pensei muito. Será que vale a pena tudo que eu tô fazendo aqui dentro? Será que eu pensava na minha mãe do lado de fora? Será que minha mãe não tá sofrendo, me vendo desse jeito? Sim. Será que meus amigos estão acreditando em uma coisa que eu não sou? Você fica com medo disso. Será que minha profissão lá fora, será que eu vou ter minha profissão ainda? Sim. Imagina, cara, eu fico pensando assim, se eu como anônima pensei assim, imagina o pessoal que já era, sabe, já eram os camarotes, né, que entraram, que já tinham essa carreira. O tempo todo você fica repensando isso. E eu, Sara, não sei as outras pessoas. Se eu pegar o meu percentual ali dentro daquela casa, eu acho que assim, 80% dos dias eu tava mal, eu tava triste. Só que eu não podia deixar isso parecer pros outros. Você lembra que você tá num programa e tá sendo julgada. Se eu for triste, ninguém vai querer que eu fique aqui dentro. Então, tinha dias que eu tava muito mal e o sorriso tava daqui até aqui. Porque eu tinha que pensar que eu tava transmitindo pro Brasil alguma coisa. Certo. E aí eu tentava pegar o meu positivismo e sempre falar, Sara, você sabe que se você ficar mal, você vai atrair coisa ruim. Então vamos lá. Eu lembro que teve vários vídeos assim, vários memes do segundo monstro que eu peguei, que foi na semana que eu tava saindo. Eu tava muito desgastada a semana que eu saí. Muito. Eu já tava assim, não aguento mais. Tanto que eu acho que até Deus, ele chega assim e tira você do sofrimento na hora que tem que ser, assim. Eu tava muito mal. E eu peguei um monstro e tinha hora que eu ficava com vontade de chorar. E aí, assim, tem muito meme disso, que eu tô, tipo, dançando e brincando, tipo assim, minutos depois eu tô lá chorando. Porque eu tava muito mal. Só que eu tava assim, eu até falava pra quem tava no monstro comigo, eu falava, pelo amor de Deus, aqui ó, vamos dançar pra gente atrair coisa boa, atrair energia positiva, que se a gente ficar mal, a gente vai ficar pior ainda nessa fantasia, nesse negócio, que aquilo ali já te deixa muito mal, aquele monstro. E eu falava, pelo amor de Deus, não vamos deixar. E eu começava a dançar, e eu começava a brincar. E aí, só que daqui a pouco vinha de novo a tristeza de novo. Eu já vinha aquele querer chorar de novo. Na minha última semana lá dentro, eu não aguentava mais. Tava no paredão e a vontade que eu tinha de falar era assim, gente, me tira daqui. Só que eu não podia falar, porque porque no fundo você quer ganhar. Sim. No fundo você quer ganhar. Só que eu não aguentava mais.
Eu tava assim, nossa, de um jeito que eu tava assim, pelo amor de Deus, alguém me tira daqui. Você queria botar pra fora, queria poder, né, desabafar. Não, eu queria dormir um dia inteiro sem ter que me preocupar com o que estão pensando, o que estão falando, ou se estão me vigiando, sabe assim? Queria ter um momento sozinha, eu comigo mesma. E ele não tem como, é impossível. Então eu acho que isso que é o mais difícil, acho que eu falaria pras pessoas. Pensem muito no seu emocional. Se você dá conta de aguentar o rojão ali, que é pesado. É bem difícil. Mas, eu acho que assim, eu pensando como eu, Sarah, tudo que eu vivi ali dentro, todas as coisas difíceis, tudo como foi, hoje eu falo, valeu a pena.